Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h35, voltamos com o primeiro jornal. O quadro Mexa-se com Saúde está de volta. Está aqui no estúdio o Dr. Rodrigo Gibim. Dr. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo de volta, hein? Bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes. Vamos começar o ano com tudo aí, né? Um ótimo 2025 para todos nós. E se nesse início de ano a gente tiver lembranças do Natal, da passagem de ano... Enfiou o pé na jaca. Literalmente, como fazer para se livrar de tudo isso? Então, né, a gente já fez algumas antecipações, algumas prévias aí, né, nas nossos últimos encontros do final do ano. A gente tem que lembrar que boa parte dessas, óbvio que foram 15, 20 dias de excessos, de pouca movimentação, né, e muito maus hábitos alimentares, óbvio que isso pode comprometer um pouquinho a composição corporal, um pouquinho o ganho de gordura, mas, em geral, boa parte dessas oscilações de peso na balança, que é esse pé na jaca que a galera considera, né, é muito retenção, né, muito retenção líquida, né, não tem essa dinâmica efetiva no ganho de peso em termos de ganho de gordura corporal, né. Então, o mais adequado agora é voltar à rotina, né, não querer compensar, voltar à rotina habitual alimentar, né, evitar os excessos, principalmente no álcool, evitar o excesso do exercício físico punitivo, né, compensatório, voltar, né, paulatinamente, né, dando tempo ao tempo, respeitando um recondicionamento, um período recondicionante, até que se possa atingir as novas metas aí para o ano. É normal, de repente, a pessoa perceber, falar, eu comi demais, eu bebi demais, eu tive uma vida sedentária por um período, eu quero compensar agora. Eu ia na academia 3 vezes por semana, vou todo dia, de manhã à tarde. É normal que algumas pessoas façam isso? Infelizmente é o mais comum. Que né? coisa. Isso é o mais comum, essa coisa meio compensatória, punitiva relacionada ao exercício físico ou até as extremas restrições alimentares agora no começo do ano. Isso é algo bastante frequente, né? É aquela ideia, né? O cara fica 30 anos para ganhar aquela barriguinha e ele quer perder a barriguinha em um mês, né? Tem como. Então é todo um período de adaptação ao exercício, adaptação às alterações alimentares. A gente tem que considerar que os excessos foram cometidos por um período longo, é o que eu falo, né? Não é tão importante aquilo que se faz entre dezembro e janeiro, né? Mas talvez entre dezembro e dezembro, ou entre janeiro e janeiro. Entendi. Né? Então, o que se faz ao longo do ano é muito mais importante do que o que se fez nesse mês agora. Né? Então, a gente tem que pensar que agora entra também, além dessa autoflagelação, digamos assim. Quase isso. Em termos de exercício e restrições alimentares pelos excessos do final do ano, começa a ter a preocupação com o carnaval. Né? Esse ano é um pouquinho mais tardio, né? Primeira semana de março. Mas já começa a ter aquela preocupação carnaval. Agora não consegui ter um físico bacana para as festas de final do ano, mas agora eu quero carnaval. Vai conseguir? Não vai conseguir, né? São 60 dias. Então é aquela coisa, não conseguiu em um ano, não vai conseguir agora. Então não precisa de ter essa correria, esse excesso. Vai fazendo. A gente sempre tem que pensar que nosso objetivo tem que ser a melhor versão de nós mesmos, compatível com aquele período em que nós nos dispomos a fazer as coisas corretas, sem excessos, né? Respeitando a nossa saúde. E é comum as pessoas definirem nesse período também as metas na musculação, na corrida. E até o final do ano eu quero conquistar isso. Elas fazem a meta em janeiro e até março elas já desistiram de metade. Exato. Aí entra a Páscoa também, já em abril, então, né? Bom, eu acho que todo período de renovação de ciclo, né, assim, é a virada do ano, é a renovação das metas, dos objetivos, enfim. Não vejo problema em ter metas, em ter objetivos. Eu vejo o problema de serem coisas inalcançáveis, né? Eu tenho a meta de ser milionário até 2026. Se eu não ganhar na Mega Sena, não vai acontecer. Então não adianta, né? Então é um preparo. Por exemplo, eu tenho a meta de correr uma meia maratona, ótimo. Então faça por onde, né? Não engessar no período de ter que correr a meia maratona em 2025, mas buscar um treinamento focado, né, tabulado, planilhado, com alguém que entenda um preparo articular, muscular, do condicionamento cardiorrespiratório para correr essa meia maratona.
E se não chegar lá no final ou no meio de 2025 condicionado ou a contento para ser seguro a realização dessa meia maratona, não realize. Passe para 2027, Claro. né? Não tem problema nenhum, né? Ou 2026, são as adequações que tem que se fazer frente à sua limitação física e de saúde. Eu acho que essas pessoas que colocam muitas metas de começo do ano são as pessoas que mais se frustram e que não continuam o seu programa de exercício físico, né? Então as metas são bem-vindas desde que elas sejam adequadas para o que você se dispõe a fazer, para sua limitação de tempo, para sua manutenção das atividades sociais, né? Para não ter privações. É tão importante essa questão dos excessos de meta, de excesso de preocupação de exercício físico no começo do ano. A gente fala aí muito aí do Janeiro Branco, enfim, da saúde mental, mas também existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, que também é encabeçada pela Sociedade Paulista de Medicina Desportiva, que é a SPAND, da qual eu sou da diretoria, que é o Janeiro Dourado, né? Então a gente tem essa campanha, estamos na vigência dessa campanha, que é a prática segura do exercício físico, né? Então sim, pratique, janeiro é o início, né? Mas procure auxílio profissional, do profissional de educação física, o exercício supervisionado, né? Faça os exames periódicos se não tem muito tempo, se já tem há muito tempo que não faz os exames, né? Eu estava com um colega agora na viagem em Paraty, filho de médico, foi meu professor, inclusive, sobrinho de médico, também foi meu professor direto na cirurgia vascular. A gente estava conversando uma eventualidade, ele foi fazer exames, ele teve um período fora do Brasil, ele foi fazer os exames para manutenção lá, para prolongamento do visto, extensão do visto, e foi perguntado na imigração, você veio aqui para fazer tratamento médico? Aí ele falou, não, vim aqui, estou estudando e tal. E aí a moça falou assim, não, é que você tem um vaso ali próximo do coração meio dilatado. Ele assustou, voltou, falou com o pai, e ele tinha uma alteração num ecocardiograma, que é uma alteração da válvula que tem na saída do ventrículo esquerdo, né, da câmara do coração que dá a aorta, que chama válvula aórtica bicúspide, né? O que é essa alteração? É uma alteração totalmente assintomática, a pessoa não tem sintoma nenhum, uma alteração congênita, tá? E ela predispõe a aorta, no comecinho dela, dilatar, fazer um aneurisma de aorta, ou dissecar, ter um rasgo nela, uma dissecção de aorta. E isso é uma causa, por exemplo, de morte súbita durante o exercício físico. Um pico hipertensivo durante o esforço, pode romper a aorta e o sujeito morrer. Então é um sujeito que fez uma cirurgia que faz a substituição da aorta na saída do coração, uma válvula, tem que ficar anticoagulado, e foi uma eventualidade que descobriu isso. Que coisa, hein? Então, para aumentar a intensidade, o que a gente sempre fala, quando a meta do exercício físico é aumentar uma intensidade, é uma maratona, uma meia maratona, é muita meta engessada de musculação, então progressão de carga, tal, precisa de ter exame, porque o cara pode morrer por uma alteração congênita, ele nasceu com aquilo, não tem antecedente familiar nenhum, pode ser peculiar daquela pessoa, que só vai ser descoberto com um exame subsidiário. E o mais gostoso na vida é quando você vai vencendo etapas, né? Gradativamente, seja qual for, né? No exercício físico, de repente você fala, olha, comecei a academia, comecei a caminhada. Olha, eu olhei no espelho e falei, olha, aquela barriguinha está diminuindo, eu estou me sentindo mais saudável. Mas às vezes acontece da pessoa começar e logo depois de alguns meses ela fala, ai, não tive resultado nenhum, né? Mas aí que tá o negócio. Mas quando você começa a se sentir bem, quando você percebe que você não ataca, você não amassa aquele prato de macarrão, né? Que você fala, olha, eu comi, estou satisfeito, não preciso comer mais que isso. Que você começa a se cuidar porque você está se sentindo bem, isso é revigorante, isso é saudável demais, né? Com certeza, Márcio. Existem mecanismos diretos e indiretos que relacionam o exercício físico com as características alimentares. Controle do consumo alimentar, a busca por alimentos menos palatáveis, né? Uhum. Não só de maneira comportamental, mas de maneira também química, né? Neuromediada, enfim, são outros estímulos relacionados ao exercício físico. Em termos de resultado, é aquela coisa, né? A Ju colocou muito bem, assim, o cara às vezes se frustra com a expectativa, né? E aí já desiste logo. A gente não vê muita alteração muito precocemente com o exercício. Não é para acontecer isso. Às vezes acontece
uma pequena alteração na balança ali por conta dessa dinâmica de distribuição de líquidos, mas depende do que a gente considera resultado, né? É muito comum isso na musculação. Eu tenho algumas coisas escritas sobre isso. Musculação, quando os resultados aparecem, né? O resultado aparece de imediato. E você pode ver entre uma sessão e outra, o cara começou a treinar, entre uma semana e outra ele tem progressão de carga. A carga aumenta. Então, tem resultado. Isso é resultado. É resultado de espelho? Não. É resultado na roupa? Não. A progressão de carga. Então, tem um período que geralmente a gente considera ali os primeiros 2, 3 meses da musculação, não vai mudar provavelmente nada no espelho, nada na medida, na roupa, nada. É um período de adaptação neurológica, muscular, né? Ele vai ter uma coordenação da musculatura para executar melhor o movimento. E ali a carga vai progredir. Com essa progressão de carga, aí acontece uma outra adaptação, que aí é a adaptação morfológica. Aí começa a ter alterações na célula muscular que levam à hipertrofia, e aí já melhora um pouquinho a composição corporal. Mas isso aí eu preciso cronificar o exercício. Eu preciso passar esses 2 meses iniciais contínuos. Não adianta 2 meses ao longo dos 12, né? 2 meses contínuos. Quando eu tô indo do segundo pro terceiro mês, que a gente consideraria umas 3 vezes por semana de sessões, por volta ali da 24ª, 26ª semana, né, de treinamento, o sujeito começa a ter a hipertrofia muscular, e aí isso pode determinar maior gasto energético, melhora da composição corporal. Então precisa de continuidade. O doutor Rodrigo, a gente percebe aqui em Botucatu, e eu vejo constantemente, eu moro aqui na região norte, as pessoas caminhando, correndo, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde, meio-dia, no verão que nós estamos vivendo, né? Esse final de semana foi terrível, né? E essas pessoas não têm noção do que estão fazendo, porque realmente estão correndo riscos. Não, você tem absoluta razão. Principalmente em dias não tão quentes, não é tão determinante se a pessoa faz uma proteção solar, né? Uhum. Então, tem os cuidados aí também não lembro agora que mês que é, mas é o laranja, que é o da dermatologia, da proteção do câncer de pele. É dezembro laranja. Pois é. Então se tem a proteção, tem alguma coisa para proteger a cabeça, uma roupa térmica, o protetor solar, ainda não tem lá tantos problemas. Mas, nos dias quentes, isso faz toda a diferença. Também a gente tem algumas coisas escritas sobre isso. Exercício físico no calor, né? O exercício físico no calor, particularmente, não tanto na nossa região, mas em regiões talvez mais úmidas. Quanto mais úmido, pior a troca, né, de calor do corpo. Então você pode ter grandes alterações de temperatura corporal, a pessoa pode passar mal, né? Na nossa situação aqui, que a gente vai ter uma troca, então a gente vai suar, né, que tem uma umidade ok, mas não é uma umidade tão preponderante como se fosse um lugar à beira de rio, coisa desse tipo. A gente tem os cuidados com desidratação, né? Então tem um aumento de temperatura corporal, o que pode levar a alguns processos degenerativos do corpo, né? Algumas alterações das atividades de enzimas, tende a ter uma desidratação mais exuberante, e aí precisa resfriar o sistema, né? Igual o carro, não tem jeito. Então precisaria ter os momentos de intervalo em sombra, né? Precisaria ter um momento de hidratação mais vigorosa. Como em geral as pessoas não estão com esse recurso, não tem um ponto de hidratação, por exemplo, nos Estados Unidos é super frequente, nos lugares para a prática do exercício físico, por exemplo, na entrada do Lajeado, onde tem a pista de atletismo. Em vários lugares dos Estados Unidos vai ter um ponto do Gatorade lá e vai ter um ponto de hidratação, o cara dando do Gatorade de graça, a água, Gatorade que você quiser, para encher sua garrafinha, né? Não é nossa realidade, não tem lá alguém fornecendo água lá, então o cara vai ter que procurar uma torneira ou levar sua garrafa ou deixar no carro, enfim. Então é uma preocupação, né? Falta de hidratação, né? Falta de esse excesso de exposição e aumento da temperatura corporal, são coisas, extremos de idade, então muito idoso ou muito criança, que vão ter problemas na regulação térmica, esse horário também é um pouco desfavorável. Então seria interessante fugir desses horários mais de sol mais intenso, de calor mais intenso, né? O exercício até as 10, 10 e meia da manhã, o exercício depois das 3 e meia, 4 horas da tarde, dali para frente. Mais adequado. Ontem eu estive conhecendo lá o Parque Linear, no Ribeirão Lavapés, muito legal, parabéns aí à prefeitura, ficou muito interessante. E tem os bebedouros, tem vários bebedouros, tem a pista de caminhada, tem a ciclovia, tem pista de skate, enfim, várias atividades, né? E ontem estava um calor danado de manhã, né? E tem os bebedouros para as pessoas se refrescarem e tal, né?
Que bom que nos novos empreendimentos, né, principalmente ao ar livre, públicos, né, que também se pense nos bebedouros. Né? Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta para desafiar aquela pessoa que está escutando a gente, às vezes está deitada no sofá e está pensando se ela vai deixar de ser sedentária esse ano. Geralmente a gente fala dos malefícios da má alimentação ou do consumo excessivo de álcool. Queria que você falasse qual a importância de vencer o sedentarismo em 2025. Ótima pergunta, Ju. Na verdade, hoje a gente considera que o sedentarismo efetivamente é a pior doença. Chega só mais perto do microfone, que a Ellen já me olhou 2 vezes. Não existe pior doença que o sedentarismo. Tá? Não existe. O sedentarismo está associado a várias doenças crônicas não infecciosas, né? Hipertensão, diabetes, câncer, doença neurodegenerativa, né? Todo o processo de descontrole inflamatório, imunoinflamatório, está relacionado com a não contração muscular. Então, a contração muscular em si, ela gera uns hormônios. Hoje a gente considera o nosso músculo um grande órgão endócrino, né? Assim como a tireoide, assim como o pâncreas. Então, ele secreta hormônios. Tá? Esses hormônios a gente chama de miocinas. E eles são responsáveis por controlar essa dinâmica do controle da glicemia, né, do açúcar no sangue, do controle das gorduras no sangue, né, do colesterol e, enfim, o controle da pressão arterial. E tudo isso diminui doença cardiovascular, doença oncológica, né, Parkinson, Alzheimer. Então, mais de 80 doenças crônicas estão relacionadas ao sedentarismo, né? Então, não necessariamente eu preciso, digamos assim, iniciar com tudo, né? Eu quero correr e tal, mas é aquela ideia da atividade física, né? Mudar o comportamento inicialmente, mudar hábitos do dia a dia, né? Então, como a Ellen falou, talvez não tenha horário para dedicar para ir à academia, mas eu venho pedalando ou eu venho a pé e tal. Então, se inicia um processo de contração muscular que leve a gasto energético, tá? Eu pus nos meus stories hoje uns pedaços da cartilha. A gente tem uma cartilha do Ministério da Saúde para a prática de atividade física para a população brasileira, tá? Prática de atividade física, exercício físico para a população brasileira. E aí justamente fala isso. Inicia o ano buscando atividade física, contração muscular que leve a gasto energético. Então, mude os comportamentos dentro de casa, suba escada, pega o controle remoto, vá até a geladeira, sabe, faz as coisas do dia a dia e tenta inserir uma atividade prazerosa. O importante nesse início ao exercício físico não são as metas específicas em relação ao corpo, né? Não são as metas específicas em relação ao condicionamento. Na verdade, eu considero iniciar um processo de exercício físico que se adeque às suas características. O que eu me sinto bem fazendo? Eu preciso fazer musculação porque é o meu banco de massa muscular para o envelhecimento saudável? Sim, mas isso me preocupa depois. Primeiro eu preciso fazer alguma coisa. Então, é andar nos parques, é andar ao ar livre, fazer um trekking pelos morros, fazer ecoturismo, faça qualquer coisa, mas faça, né? E aí depois, quando tiver essa sensação de bem-estar relacionada ao exercício físico, ou à atividade física, digamos assim, aí sim vai adequando que modelo de exercício físico deve ser seguido para um objetivo. E é fundamental que a gente, antes de começar tudo isso, sair do sofá, que procure um médico, um profissional, para cuidar, para saber como é que está o coração, para fazer os seus exames, né? Exame de sangue, exame de urina, fazer um check-up e aí começar com tranquilidade é fundamental. Com certeza. Eu acho que talvez nessa quebra do sedentarismo, se a pessoa é muito sedentária, se já tem uma doença crônica instalada, isso é preponderante, né? Isso é preponderante, assim como qualquer aumento de intensidade. Então, é uma pessoa que está acostumada a caminhar, que botou como meta fazer corrida de rua, precisa aumentar muita intensidade, vai aumentar a característica de treinamento, esse sujeito tem que passar por um check-up, né? Mas, como a gente já falou das outras vezes, isso não pode impedir ou postergar a atividade física do indivíduo. Então, inicie com os hábitos, né? Então, inicie fazendo. E aí, depois vá atrás ali, se sentir algum sintoma, alguma coisa esquisita durante a prática, né? Mas é tão benéfico fazer o exercício, né, que ele não deve esperar a avaliação médica. Vamos supor, agendou na Unimed, tem vaga lá para daqui 2 meses. Não espere a consulta médica.
faça numa intensidade aquém, principalmente do que você tiver sintoma, né? Então o que a gente considera muito de sinal de alerta com exercício físico é como se fosse assim, uma ideia da intensidade que leva a uma positivação do sintoma. Ó, quando eu chego, sei lá, em 6 na esteira caminhando, eu tenho falta de ar. Então não chega em 6, até verificar essa falta de ar. Quando eu chego em 6,5, eu tenho dor no peito. Então não chega em 6,5, né? É que aí a gente consegue ter um parâmetro de intensidade que deve ser avaliado, por exemplo, num teste de esteira pelo cardiologista, né? Mas faça, inicie o seu programa com uma intensidade mais baixa. Esse é o Dr. Rodrigo Gibim, cirurgião vascular, médico do esporte, participando mais uma vez aqui do Primeiro Jornal. Dr. Rodrigo, muito obrigado. Semana que vem, novo tema para a gente falar principalmente sobre saúde. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, de novo reforçando, ótimo ano para todos nós, muita paz, muita saúde e muita atividade física. É isso aí. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.